Olá, eu sou o cantor Scott Blaze e estou falando diretamente de Fortaleza, capital do nosso queridíssimo e amado estado do Ceará, Brasil. Eita, pessoal, olha só, sem pensar, sem imaginar, sem pensar, sem imaginar. Eita, eu vou falar um pouquinho é o seguinte de algo que sempre acontece comigo. Acontece comigo. Antigamente eu não gostava. Eu não gostava. A gente, antigamente, hoje não, mas antigamente o pessoal era mais preconceituoso com os evangélicos, né? Ser evangélico antigamente era muito pior do que hoje. É, quer dizer, perante a sociedade, um país de católico, como é o nosso, agora nem tanto, mas antigamente quem era evangélico sofria muito mais preconceito do que hoje. Hoje não, né? Hoje a coisa está melhor, graças a Deus. Mas quem era evangélico era assim. E eu não era diferente. A gente tinha uma, uma imagem distorcida, né? Das outras religiões. Para a gente era só a católica e acabou, né? E o que é que acontece? E ao pessoal, eu cheguei em São Paulo em 1990, aí o pessoal, né, sempre achava que eu era evangélico e tal, tal, tal. É assim, até hoje também, né? Até hoje também. Aí tinha gente que chegava e nem perguntava mais, já chegava e dizia assim, qual é a igreja que você frequenta? Né, pensando que eu frequentava alguma igreja pentecostais, né? Aí eu falo, não, não sou crente não. Era assim, né? O pessoal fala crente, né? Na verdade não é a palavra correta, mas o povo entende. Crente, quando o cara fala, sou crente, mas em quê? Quem é crente em alguma coisa, ou no bem ou no mal. Ou é crente no bem ou é crente no mal, né? Então, mas a gente entende, né? Quer dizer que é de outra religião. Não, não sou crente não. Eu dizia. Era assim. Um dia eu lembro que em São Paulo eu ia e uma turma, né? Minha mãe, as amigas e outro pessoal. Saiu uma turma que saiu de uma casa para outra casa. Era pertinho, a gente ia a pé. Bem umas 10 pessoas assim. Tinha um rapaz ajeitando guarda-chuva assim na calçada. Tanta gente, mas ele só mirou eu, né? Só me mirou. Aí falou assim, já falou direto assim: qual é a sua igreja? Que igreja é a sua? Já dizendo que eu era evangélico, né? Aí eu não respondi nada, eu não respondi nada. Aí a colega falou, não, ele não é crente não, ele não é crente não, desse jeito, né? Então é assim, o pessoal é assim. Outro dia eu estava em São Paulo numa rádio, na varanda de uma rádio, aí tava lá o radialista, e eu tava lá conversando com outra pessoa, coisa e tal, conversando falando sobre futebol, coisa e tal. Acho que era sobre o Flamengo, uma coisa assim. Aí depois eu fui dar entrevista, aí o menino falou, o radialista falou, eu pensei que você era evangélico, coisa e tal. Aí depois eu vi você falando sobre futebol ali, ele falando, né? Falando sobre futebol, eu falei, ué, ele falando pra mim, ué, ele não é evangélico? Porque ele tá falando de futebol ali, desse jeito. Como que o evangélico não falasse de futebol, né? Quer dizer, ele só olhou pra mim, não perguntou nada, só simplesmente ele achou, né? Achou que eu era e falou, viu eu falando de futebol, falou, mas ele não é evangélico? Porque o pessoal diz que eu tenho cara de evangélico, né? Entendeu? Aí, aí o que é que acontece? E eu não gostava. Depois, tempão, eu fui trabalhar de camelô, em São Paulo, trabalhei um tempo de camelô e eu vendia todos os CDs, vendia evangélico, vendia, como que chama? Vendia sertanejo, vendia brega, vendia todo tipo, né? Vendia todo tipo.
Aí eu tive muito contato com pessoas de várias igrejas, né? Várias denominações religiosas. E a gente, a gente vai vendo, né? Aí saiu um pouquinho não, tudo. Aí saiu essa imagem, né? Essa imagem minha que eu tinha dos evangélicos, com a mente fechada, fechadona, né? E a gente vai aprendendo, tudo na vida vem para o nosso bem. E eu já não penso assim, né? Eu já não penso assim, eu digo que é, evangélico, católico, espírita, umbandista, seja qual for, né, a sua religião, não tem nada a ver, o caráter, os valores morais não tem nada a ver com a religião que a pessoa, né, vive, não tem nada a ver. A pessoa chega, eu sou dessa ou, dessa ou daquela igreja. A pessoa, né, dizer, fulano é uma pessoa boa, é uma pessoa assim, assim. Não faça isso porque não é assim, não tem nada a ver não. A pessoa quando ela é boa, a pessoa quando é uma pessoa direita, ela é em qualquer igreja que ela tiver, em qualquer religião que ela tiver, seja qual for, ou sem religião mesmo, não importa. Ela vai continuar sendo uma pessoa boa, uma pessoa direita. Quando a pessoa não presta, gente, não tem religião. Então a gente fala, eu sou dessa, daquela igreja, como se fosse um cartão de visita, para dizer a gente boa, não tem nada a ver. Então a pessoa tem que medir as pessoas, não medir as pessoas pela a igreja, pela sua religião, não. Tem que medir pelos valores morais, pelo seu caráter, pelas suas ações. É assim, não dizer simplesmente eu sou dessa ou daquela igreja, sou uma pessoa de confiança. Aí não existe isso, viu? Aí quer dizer, aí depois eu fui vendo que o que as pessoas queriam dizer comigo, dizendo que eu sou evangélico, tenho um cara evangélico, é porque o verdadeiro evangélico é uma pessoa direita, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa humilde, uma pessoa sensata, é uma pessoa do bem, o verdadeiro evangélico, né? Aí as pessoas queriam dizer isso, quer dizer, era um elogio para mim, né? Não era um elogio para mim, mas eu, com a minha cabeça tapada, não entendia, né? E hoje, até hoje, eu cheguei lá na minha terra, pessoal, então o pessoal chega e fala, e me chamava, ficava me chamando de cantor, ou então irmão, irmão, ô irmão, 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 né? E eu não me incomodo não, isso não, graças a Deus, né? Um dia eu estava trabalhando na portaria lá em São Paulo, no Salesiano, lá na Lapa, né? Onde o chefe era o padre Pitinini, pessoal legal, tudo bem, eu trabalhava na portaria. Aí eu trabalhava à noite, aí quando, era tirando folga, aí de manhã todo dia tem uma missa lá, né? Tem gente que vai, é mais para o pessoal, para os salesianos, né? Para os estudantes, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto ano lá, os seminaristas. Aí, é de manhãzinha, né? E eu, às vezes, no outro dia já tava de folga, aí eu tava lá mesmo esperando aí chegava a pessoa para me render, para ficar no meu lugar, e eu ficava. Às vezes eu ia resolver alguma coisa, eu digo para não sair cedo, aí eu ficava, assistia a missa, tomava a hóstia, coisa e tal. Aí, quem quisesse ir, poderia ir, né? Tinha uma ou outra senhora que conhecia lá e morava lá perto e ia para a missa, mas normalmente a missa era só para o pessoal de dentro de casa, né? Aí eu chegava e digo, tô fazendo nada aqui, vou assistir a missa, aí ia lá, tomava a hóstia junto com os seminaristas, a maioria é seminarista, né? Aí os estudantes, o padre. Aí teve um bem legal lá, o Laércio, estudante, né? Deve ser padre hoje. Falou assim, rapaz, eu pensei que você era evangélico. Eu falei, ele é evangélico porque tá ali tomando a hóstia. Eu digo, não, Laércio. É, todo mundo acha que eu sou evangélico. Não é só você não, né? Não é só você não tem nada a ver não. Gosto da palavra, de vez em quando sou convidado por esse ou aquele pastor, ou aquele irmão, vou lá, ouço a palavra, né? Que é muito bom a palavra, independentemente que seja por um pastor, que seja por um padre, não importa. Seja pelo um espírito, não importa. A palavra é palavra e o resto é conversa, né? Então eu gosto das coisas boas de Deus, tá bom?